Olá, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui com meu amigo, pastor Alessandro Cassiano. É uma honra recebê-lo aqui na IES. Hoje ele vai trazer uma mensagem especialmente para a família IES, para nós. É um homem de Deus, eu confio que ele vai trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Vamos ouvir aí com muita alegria, muita honra, o nosso querido irmão, pastor Cassiano. Aleluia, muita honra minha poder estar contigo, pastora Patrícia, com todos vocês da ES, uma alegria estar com vocês. Claro que, obviamente, eu gostaria de estar pessoalmente, né? Retornar à IES, abraçar vocês, estar ali, aquele contato, mas infelizmente nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Mas aí podendo entrar agora na sua casa ou na sua tela de celular, no seu tablet ou na sua TV, de qualquer forma, uma felicidade enorme estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero ler um texto que agora está muito, tem tudo a ver para o momento que estamos vivendo. A ideia não é aterrorizar, não é botar o terror, a ideia não é deixar ninguém, ai meu Deus, então no final dos tempos Jesus está voltando. Não, de uma forma muito tranquila, muito madura. Você, meu irmão, minha irmã, vocês sabem que nós estamos vivendo realmente o final dos tempos. Estava comentando com o pastor Flávio que aquilo que na nossa adolescência, nos anos 80, a gente ouvia, acreditava, chorava, mas parecia algo tão distante, hoje é realidade, né? A gente está vivendo, de fato, o princípio das dores, as profecias, aquilo tudo que Jesus listou, tudo aquilo que Jesus elencou em Mateus 24, 25, a gente está vivendo isso hoje em dia, e também com relação ao texto que nós vamos ler agora. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, Jesus nos dá, como eu acabei de falar, Mateus 24 e 25, existe uma lista de coisas que anunciam o retorno de Cristo, e a gente imagina que ao longo de 2000 anos, como esses textos foram lidos, como houve expectativa em cima desses textos, é agora, não é? Primeira Guerra Mundial, 1914, é o fim do mundo, não foi? Aí emenda a primeira com a Segunda Guerra, 1937, agora é o fim do mundo. Meu Deus, Hiroshima e Nagasaki, bomba nuclear, né? Marcou a história humana, agora Jesus vai voltar e não voltou. É verdade, existem tantas coisas que poderiam ser ditas. Mas já se pensou na volta de Jesus em tantas outras vezes, em tantas outras situações, porém, existe algo que mudou de fato a história da humanidade, que é o aumento da ciência e especialmente o fenômeno internet. Pela primeira vez na história humana você tem um planeta todo interligado, isso nunca aconteceu. A primeira grande guerra estava explodindo na Europa, as pessoas na Ásia, as pessoas na América Latina, a África nem sabia direito o que estava acontecendo. Hoje não. Qualquer coisinha que acontece, o mundo inteiro imediatamente passa a saber por causa desse fenômeno, desse negócio extraordinário chamado internet, que, repito, conectou o mundo inteiro. É a maior comunicação em massa da história da humanidade. E esse efeito internet trouxe, inclusive, essa paralisação global por conta desse vírus, por conta dessa pandemia. Quem um dia poderia imaginar? Pensa aí, meio de fevereiro, você iria imaginar que o mundo ia parar completamente? Fecham-se os aeroportos, acabam os voos, o planeta todo interrompido, as empresas fechando, hashtag fique em casa, 3 meses de capitalismo travado. Ninguém jamais poderia imaginar que isso iria acontecer. E o que fortaleceu, o que plasmou, o que fundamentou essa paralisia toda foi a comunicação na internet. Claro que a TV também, né? Mas especialmente a internet, que está na mão de todos ou de quase todos os habitantes do planeta. Essa comunicação em massa, esse crescimento absurdo da ciência na comunicação trouxe para a gente, nesse ano, um grande sinal, né, estarrecedor sobre a realidade da volta de Jesus. Mas quero repetir o que disse agora há pouco no início. Não fica com medo, não fica aí apavorado, entendeu? A gente já leu isso, a gente já sabe disso. O seu pastor tem ensinado com consistência, com profundidade, Apocalipse, volta de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer é o que Jesus falou, ficar esperto, vigiai. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ele deixou um monte de pistas, ele deixou um monte de avisos, ele deixou alguns indícios da volta dele. E um deles que eu quero trazer para você agora é o que está escrito em Mateus 24, a partir do versículo 37, em que Jesus compara a humanidade
próxima da volta dele, com a humanidade nos tempos de Noé, aquele povo que viveu antes do dilúvio. O texto diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que aconteceu antes do dilúvio acontecerá antes da volta de Jesus. Algo muito similar, algo muito parecido. Como assim, Jesus? Versículo 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aquela gente, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que Jesus está propondo aqui, nesse sinal da volta dele, é uma comparação sociológica. É você imaginar como as pessoas viviam ali naqueles dias que antecederam o dilúvio e como as pessoas de hoje estão vivendo. Se as pessoas de hoje, do mundo, a sociedade humana, Brasil, o mundo inteiro, se as pessoas de hoje estiverem vivendo parecido como quando aquelas pessoas do dilúvio, então a volta de Jesus está muito próxima. Ah, pastor Cassiano, não, hoje as pessoas não estão vivendo como viviam as pessoas do dilúvio. Ah, ok, então Jesus ainda demora uns 100 anos para voltar. Não, parece que hoje as pessoas estão realmente, a sociedade está convergindo para o modus vivendi, para a cosmovisão, para a maneira de encarar a vida, na maneira de ver as coisas como aquelas pessoas daquela época. Opa, então Jesus está perto de voltar. E é isso que a gente tem que pensar agora, analisando esse texto. O que Jesus diz de cara nesse texto é que, embora Noé estivesse pregando, anunciando, olha, gente, o Criador dos céus e da terra me deu uma grande incumbência. Ele mandou construir um barco, uma arca, e esse barco será a salvação. Sabe por quê? Porque o Criador, ele não está satisfeito com a maneira que vocês estão vivendo. Ele vai mandar chuva. Chuva, o que é chuva? Nunca havia chovido na face da terra, não existia chuva na época de Noé. A Bíblia diz que a terra era regada por um vapor que subia. As torneiras do céu ainda não tinham sido abertas, não havia chuva. O fenômeno natural chuva não existia antes do dilúvio. Então Noé começa a pregar e anunciar algo que ninguém jamais imaginaria que iria acontecer. Que chuva, que inundação, de onde vai vir inundação? Mas durante 100 anos Noé avisou que haveria uma grande inundação, e o termo que a Bíblia usa são as comportas do céu. As comportas do céu se abriram, né? Nunca tinha acontecido esse fenômeno natural, mas Noé avisou aquele povo durante 100 anos que iria vir uma chuva e os mares iriam subir, os rios iriam subir, a terra seria tomada por águas e todos iriam morrer. Ninguém acreditou em Noé. Então, de cara aqui, o que Jesus está falando no texto é que, embora as pessoas estivessem sendo avisadas, não estavam nem aí. Não, continua comendo, fazendo churrasco, separa, casa de novo, e a vida sexual correndo solta, a bebedeira correndo solta, a comilança, né? A questão da glutonaria, aquela dedicação aos prazeres, aquela geração de Noé, as pessoas que viviam antes do dilúvio, eram pessoas que estavam completamente entregues aos seus desejos, aos seus próprios pensamentos. Não estavam nem aí para a opinião de Deus, não estavam nem aí se existia um Criador, estavam apenas querendo usufruir dos prazeres da vida. E nesse contexto, estava lá o Noé fazendo papel de maluco, de doido, anunciando que ele estava construindo um barco. O fato da construção da arca em si, irmão, já é um ato de loucura aos olhos dos pecadores, aos olhos de quem não crê. O que esse velho maluco está construindo esse barco aí? Esse barco serve para quê? Noé estava, irmãos, construindo um barco num seco. Noé não estava construindo um barco à beira de uma lagoa, de um oceano. Ele estava construindo um barco no seco, um lugar seco. Você é coisa de maluco, não tem água aí, como é que você vai construir um barco? Como é que você vai carregar esse barco depois para um lugar tão distante? Ele estava construindo um barco, porque ele tinha ouvido do Criador que as águas subiriam. E, obviamente, aquele barco teria contato com a água exclusivamente na situação de dilúvio. Então, repito, para os olhos daqueles no entorno que viam Noé construindo aquele barco, Noé era um imbecil, um doido, um maluco, era isso que ele era aos olhos dos pecadores. Aqui em Mateus 24, Jesus disse
que as pessoas, mesmo sendo avisadas, estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, tocando a vida do jeito que elas achavam melhor, até que o versículo 39, o próprio Senhor Jesus adverte, isso aqui sim, isso aqui dá um arrepio. Jesus disse que eles estavam tocando a vida como queriam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam. E aí Jesus diz, assim será a vinda do Filho do Homem, assim como, surpresa, surpresa, surpresa. Irmãos, essa pandemia do coronavírus não foi uma grande surpresa para toda a humanidade, né? Claro que dentro da teoria da conspiração, e muitos acreditamos nisso, já havia um planejamento, né, prévio para esse vírus ser difundido, e um ataque ao capitalismo e o partido lá daquele país e tal, enfim. Mas, de um ponto de vista geral, ninguém sabia que, de repente, fica em casa, surpresa total essa pandemia. É ou não é? Você que está me assistindo agora, concorda ou não concorda com isso? Não foi uma grande surpresa ter que ficar em casa, deixar de trabalhar, coronavírus? Pois é. Isso é apenas uma pequena demonstração do que será o arrebatamento, porque a Bíblia diz que o arrebatamento será um abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo recebeu a revelação, o Espírito Santo mandou ele escrever, abrir e fechar de olhos. Então imagina, você está aqui e de repente você fecha o olho, abriu, Jesus está em pé na sua frente, nas nuvens, na glória do céu. Você foi embora, você não está mais nesse mundo vil, você não pertence mais a essa realidade, a essa terra, você foi embora. E isso não vai levar um dia, um mês, é um processo, não é um processo, é um rapto, é um arrebatamento, é tomado à força, abrir e fechar de olhos. Então Jesus disse que assim como aquele povo não estava percebendo que as nuvens estavam se formando e a chuva ia descer para matar todos os afogados, assim será o arrebatamento. Uma das coisas ainda, antes de entrar na questão sociológica desse texto, pensamento prévio ainda é o seguinte. Eu estava pensando que após essa pandemia, agora, principalmente aqui no Rio de Janeiro, as coisas já estão se abrindo, já abrimos bares, academias, as igrejas, né? O povo já está voltando. A gente realmente acreditava que as pessoas iam voltar com medo, iam voltar temerosas, com distanciamento social, uso de máscara. Ai, meu Deus, eu não posso morrer. Vamos devagar. Que nada, foi um efeito manada. Abriram, hoje você pega o carro, passa qualquer sexta-feira à noite aí nos lugares mais movimentados do Rio de Janeiro, o povo está sem máscara, tomando chopp e bebendo, e baile funk funcionando em todas as comunidades do Rio, e o povo se entregando ao sexo, à prostituição, voltou a maconha, voltou a cocaína, o povo veio com a demanda reprimida, se entregando mais violentamente aos prazeres. Quer dizer, o coronavírus, em vez de trazer para o povo receio, medo, gente, será que é Jesus mesmo? Será que os crentes têm razão? Ai, vamos tomar cuidado, que nada, vamos tirar o atraso, vamos enfiar o pé na lama, vamos pintar e bordar, agora é a hora, porque eu fiquei 3 meses em casa sem prazer nenhum, agora vou prostituir, agora vou beber, usar droga, o povo está maluco. Bem dentro dessa ideia aqui, do que estava acontecendo com aquela geração de Noé. Foram avisados. O pregador Noé avisou, pregou, explicou, ninguém acreditou no Noé. Bom, entrando agora no conteúdo dessa palavra, o que da época de Noé se parece com os dias de hoje? Quando você lê lá em Gênesis e vê a maneira que eles viviam e trazendo para os dias de hoje, pelo menos 3 coisas simples que eram realidade naquela época e são realidade, uma brutal realidade nos dias de hoje. Primeiro, a Bíblia diz em Gênesis que aquele povo era dado à corrupção. Havia muita corrupção e violência na terra. Corrupção, injustiça e muita violência. Óbvio, se existe corrupção, se as pessoas não respeitam a lei, se as pessoas não respeitam o contrato social, obviamente a violência vai acontecer. Porque para que servem as leis? Elas servem de freio, elas servem de cerca. Né? O meu direito vai até onde o seu direito começa, não é isso que se diz? Mas quando você vive um mundo em que não há mais respeito às leis, você vive num mundo em que a corrupção está reinando, a violência vai se multiplicar. Isso não pode acontecer só no Brasil. Se o planeta Terra todo está ordeiro e só o Brasil virou uma bagunça, isso não é um sinal da volta de Jesus, isso é um sinal de que o Brasil precisa melhorar. Agora, quando algo acontece de maneira global,
aí sim é um sinal da volta de Jesus. O mundo inteiro está corrupto, o mundo inteiro está violento? Ah, pastor Cassiano, está. Então, realmente, nós estamos caminhando rapidamente para a volta de Jesus. Interessante, a Coreia do Sul, um país tão educado, o pós-guerra, o que mudou a história da Coreia do Sul no pós-guerra foi a educação. Eles elevaram, as aulas na Coreia do Sul eram de 7 da manhã às 5 da tarde, eles fizeram uma revolução no sistema de educação deles, um país super organizado. Pois é, há 2 ou 3 anos atrás, a primeira-ministra, uma das líderes do governo sul-coreano, estava com tráfico de influência, usando a Samsung e outras coisas, algo que seria impossível numa cultura oriental, num país como aquele, um caso terrível, grosseiro de corrupção. Corrupção também no Japão, corrupção nos Estados Unidos. Né? O mundo está muito envolvido em corrupção. Não sei se é apenas pela multiplicação do pecado, ou porque também hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, as oportunidades de emprego, a guerra capitalista, a sobrevivência está muito brigada, né? O povo está meio que saindo no tapa para conseguir um emprego, isso em pequeno escalão, em alto escalão, então isso gera muita corrupção, de respeito às leis, roubalheira, isso está acontecendo não só historicamente acontece na América Latina, África, mas também na Ásia e também em vários países da Europa. Então, o mundo está corrupto, o mundo está injusto e, consequentemente, violento. Bom, olhando para a questão da violência, não só o desrespeito às leis, mas principalmente, uma das coisas que mais gera violência nos países do mundo é o uso de drogas. E não há solução para as drogas. Eu estava ano passado, com um pastor amigo meu na Holanda, em Haia, e ele estava me explicando que a Holanda, que foi um dos primeiros países a liberar o uso de drogas no mundo, e eu estive lá já algumas vezes, é triste você passar nas áreas próximas aos cafés bar e aquela rodinha de adolescente fumando maconha, e dá para outro, e dá para o outro, e ali no meio da rua. Eles compram no café bar, enrolam, fazem, fumam, ficam ali, aquilo liberado. E esse pastor amigo meu, que já está lá há 25 anos, disse: Cassiano, o governo holandês está repensando a liberação de drogas na Holanda, porque chegaram à conclusão que uma geração foi perdida. Óbvio, né, irmãos? O jovem que passa o dia inteiro fumando maconha, ele quer estudar. O jovem que passa o dia inteiro fumando maconha, ele vai produzir para a sociedade, ele vai trabalhar? Não vai, ele está no prazer da droga, na loucura, andando de skate, fumando maconha. Ele não quer produzir. Um país tão avançado, tão inteligente como a Holanda, agora que caiu a ficha. Não existe controle sobre o pecado. O pecado é algo incontrolável. Não tem como a pessoa dizer assim: não, eu vou pecar só um pouquinho, eu vou pecar até ali. Quando eu perceber que eu já pequei um pouco mais, eu paro. Não para, não para. O pecado é como fogo no mato seco, não se controla o pecado. E o uso de drogas no mundo só aumenta gerações, os jovens estão se entregando às drogas. O crack, por exemplo, no Brasil é um problema social insolúvel, não tem solução para as cracolândias de São Paulo, não tem solução para as cracolândias aqui do Rio de Janeiro. O Nordeste, um lugar que eu ando muito como pregador, andei muito como pregador no Nordeste, há cidades que estão completamente entregues ao uso do crack. Interiores da Bahia, sertões que há 30 anos atrás nem se ouvia falar, hoje já existe cracolândia, já existem meninos de 12, 13 anos fumando cachimbo de crack, invadindo casa, roubando casas. Então a droga, o uso da droga ilícita, né? A maconha, a cocaína, especialmente o crack, está simplesmente causando uma onda insolúvel. Não existe solução na medicina. Não existe solução na sociologia, não existe solução nos governos humanos. Uma pessoa viciada não tem o que fazer. Quer ver uma realidade que me chocou? Tem o Ducado do Luxemburgo, é um país pequenininho entre a Bélgica e a Holanda. Também já estive lá algumas vezes. Sabe como é que eles agem no Luxemburgo? De manhã vem uma ambulância do governo, para numa praça, aí os viciados todos vão, se reúnem, a ambulância fornece a droga para os viciados. Ficam ali, vestidos, né, como médicos e tal, enfermeiros. Aí os viciados se aplicam, cheiro, fumam, aquela droga toda. Acabou ali, eles saem. De tarde eles param novamente a ambulância, os viciados vão lá de novo. Eles ficam mantendo aqueles viciados com aquela droga para que eles não saiam roubando, quebrando. Você pode até dizer: mas isso é maravilhoso, que coisa linda, né? Eles mantêm ali os viciados, o governo mantendo a droga deles de cada dia
parece realmente super organizado. Mas desculpa, não é uma desgraça um negócio desse? Isso é simplesmente admitir que não existe solução médica, não existe solução psicológica para um viciado. Eu e você sabemos que a única solução para essas pessoas é se elas conhecerem a Jesus como Salvador, é se elas entregarem a vida a Cristo. Porque mais do que uma dependência química, o demônio, o diabo, a dependência espiritual é que causa isso. Então, meus amados, a violência aumenta no mundo porque o uso de drogas aumenta, a injustiça aumenta, as questões políticas, né? As políticas dos países não estão conseguindo satisfazer os problemas. Quando você pensa numa Europa super organizada, de repente você vê uma massa de pessoas da Síria entrando e invadindo a Europa buscando refúgio, e aí desestabiliza todo o controle, toda aquela organização rica, perfeita do europeu, tudo vai sendo desmoronada porque milhares e milhares de pessoas da Síria começam a entrar, pessoas que atravessam nos seus barcos, nos seus botes infláveis, saindo da África para entrar especialmente na Itália, e da Itália correr à Europa. Então o mundo está completamente fora de controle e isso está gerando muita violência na Terra. Então, quando você vê que isso não acontece só em um país de terceiro mundo como o nosso, mas isso está tomando conta também do primeiro mundo, está tomando conta do mundo inteiro. Agora a gente está vendo uma perseguição às igrejas cristãs na China. A Record vinculou isso no jornal, seu jornal principal esses dias, e está correndo as redes sociais, em que o governo da China está agora fechando igrejas evangélicas, demitindo pastores, mandando embora, cortando o auxílio, a espécie de auxílio emergencial que eles têm na China, está sendo cortado agora para os cristãos. Então, uma perseguição aberta do governo chinês às igrejas cristãs. Eu me lembro de ter lido, há alguns anos atrás, que a maior igreja evangélica do mundo é a chinesa. Mais de 40 milhões de chineses são cristãos escondidos, ou com uma concessão muito frágil do governo chinês, mas dizem que a maior igreja de crentes, de cristãos do mundo está na China, porque lá tudo é grande, né? Imagina um país com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, quantos cristãos não tem lá? Mas agora o governo está perseguindo, e a ajuda que eles recebem, o que seria o Bolsa Família deles lá na China, eles estão cortando para quem é cristão. A violência, a corrupção, a injustiça, ela é global. Assim era antes do dilúvio. E foi isso que deixou o coração do nosso Deus muito triste e chateado. Deus olhou para a terra e viu uma humanidade que não queria saber dele e que estava se engalfinhando, estava assassinando, sangue derramado. Uma das violências que poucas pessoas mencionam, que deixa o coração de Deus muito triste, é o aborto, né? Quanto mais aumenta o pecado sexual, mais crianças são mortas dentro do ventre das suas mães, né? E eu já vou entrar nisso daqui a pouco, quando falar da questão sexual. Fato é que tem muito sangue derramado na terra, muito sangue inocente, muita mãe chorando, muito filho chorando, muita gente triste, gritando por justiça, e a justiça não acontece. No nosso caso, no Brasil especificamente, então, acho que a gente nunca viveu um senso de injustiça tão grande como a gente está vivendo hoje. De ver as autoridades desse país, mas de forma descarada, cometendo atos de injustiça. Como é que pode pessoas que são jornalistas terem suas casas 6 horas da manhã invadidas pela Polícia Federal porque estão sob suspeitas de fazerem fake news, e essa mesma autoridade impede a mesma Polícia Federal de ir à casa de um ex-governador de São Paulo, Zé Serra, que há um indício forte de roubo? Não, a Polícia Federal não entra na casa do governador. Mas na casa de um homem comum, de jornalista, às 6 horas da manhã, está entrando, tomando laptop, tomando tudo. Que injustiça é essa? Por que 2 pesos, 2 medidas? Por que essas coisas acontecem? Porque estamos vivendo os dias da injustiça. Estamos vivendo os dias da mentira. O reino das trevas parece que está avançando. A ideia de preparar o caminho para o anticristo é real. O mundo precisa receber o anticristo. O anticristo tem que aparecer. A profecia tem que se cumprir. Daniel tem que se cumprir. Apocalipse tem que se cumprir. O anticristo tem que surgir. Para ele surgir, tem que ser pavimentada uma estrada. Então, o reino da justiça está ganhando força, ganhando ares, ganhando fôlego para implantar a injustiça para que ele apareça. Infelizmente, para o diabo, por anticristo, eu e você, meu irmão, minha irmã, ainda estamos aqui.
Nós somos a pedra no sapato da nova ordem mundial. A coisa só não degringolou de vez, a gente só não está vivendo de vez o reino do diabo, da injustiça, porque nós ainda somos o sal, nós ainda somos a luz, ainda somos a noiva de Cristo. Espera aí, diabo, porque a gente ainda está aqui. Mas não tem como fugir dessa realidade, em que a injustiça avança, se tornando muito parecido com o nível insuportável de injustiça que havia naquela época de Noé, ao ponto da Bíblia dizer em Gênesis que Deus olhou para a terra e só achou um justo, que era Noé. Todos os demais, injustos, violentos, assassinos, sem lei, sem governo, sem amor a pai e mãe, sem amor à família, sem respeito a ninguém. Esse é o caminho que o mundo está trilhando hoje. E desculpe dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã da IES e todos que nos acompanham também no meu canal, vai piorar, porque tem que acontecer, tem que se cumprir. Agora, a nossa esperança é a volta de Jesus antes do negócio ficar feio de vez. Bom, primeira coisa que acontecia no tempo de Noé e que a gente vê acontecer de forma global, planeta Terra inteiro, sociedade humana inteira, injustiça e violência. Segundo, você lê lá em Gênesis que a terra estava completamente perdida na questão sexual. A ideia de família na cabeça de Deus, no modelo bíblico, chamado de modelo judaico-cristão, ou seja, que a Bíblia diz sobre família, homem, mulher e sua prole, pai, mãe, filhos, esse modelo, na época de Noé, não existia mais. Não existia mais. A sociedade simplesmente se entregou a todos os tipos de desejos e prazeres sexuais. Não havia freio, não havia limite. Aliás, a Bíblia fala de alguns momentos em que isso aconteceu. Um deles é esse momento antes do dilúvio, e por isso Deus mandou o dilúvio, matou a todos, e com Noé a sua família repovoou a terra. A gente vê um segundo momento podre, em que o planeta Terra estava entregue completamente à podridão sexual, que foi o Império Grego, um império homossexual, um império em que a mulher servia apenas como reprodutora, o prazer do homem era outro homem. Você vê a pintura grega, as estátuas gregas, a arte grega é focada na figura do homem musculoso, nu. Não existe reprodução feminina na cultura grega, eles eram homossexuais, casavam-se apenas para ter filhos, e quando o Império Romano vem e conquista o Império Grego, coopta o Império Grego, eles absorveram a cultura grega, e aí você vê qual era o comportamento dos imperadores romanos, Calígula, o Nero, Diocleciano, eram homens terríveis, homens podres. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre Nero. O Nero tinha uma semana ou 10 dias no mês que ele se trancava no palácio, mandava botar correntes nas portas de uma grande sala, e ali dentro ninguém era de ninguém, homem com homem, mulher com mulher, um pegava a esposa do outro, o outro pegava o marido da outra, homem com homem, mulher, era uma orgia sexual. Mais de 10 dias o imperador Nero, o imperador do planeta Terra, o maior império que já teve nesse planeta, simplesmente se trancava dentro de uma sala com várias pessoas, e ali rolava de tudo. E muita comida, e muita bebedeira, e eles enchiam a barriga de comida e vomitavam para comer de novo pelo prazer de comer, e prostituição, um negócio pavoroso, diabólico, nojento, podre. Essa era a ideia do Império Romano. Então isso acontece antes do dilúvio, Deus corrige com o dilúvio, e isso acontece de novo agora no Império Romano. E aí eu abro um parêntese. Quando Jesus surgiu nesse segundo auge de prostituição. A terra estava entregue aos prazeres sexuais. O homem não queria saber de Deus, ele queria de prostituição, de sexo, homossexualismo. Essa coisa que nos ofendeu muito nos últimos 2 anos, que é o sexo de mulher com bicho. Como é que pode isso? Pois é, era uma prática comum também dos imperadores. Era uma prática comum no Império Romano, mulher ter sexo com animais. Pavoroso, horroroso, enfim. É nesse contexto de podridão que Jesus veio, que Jesus nasceu em Israel. E aí tem um pensamento que muito me chama a atenção sobre o que é a graça de Deus. A graça de Deus é você viajar numa máquina do tempo há 2000 anos atrás
e chegar para Jesus e dizer: o Senhor é Filho de Deus, o Senhor nasceu nesse contexto tão podre, já sei, o Senhor veio agora para nos destruir. Na época de Noé, o Senhor mandou água e todos morreram afogados, e salvando apenas aqueles que acreditaram na pregação de Noé, ele e a família dele, enfim. Mas agora o Senhor veio pessoalmente, o Senhor vai nos destruir, vai nos matar de uma vez. E aí Jesus responderia para você: não, dessa vez eu não vim para matar vocês, dessa vez eu vim para morrer no lugar de vocês. Essa é a maior definição de graça. Quando mais a humanidade deveria ser destruída e morta, o Deus vivo veio para morrer no nosso lugar. Isso a gente não consegue entender. A gente merecia ser morto, castigado e ir para o fundo do inferno. Mas Jesus nasce de uma virgem, rala como filho de um carpinteiro, aos 30 anos se manifesta como grande Cristo, fica 3 anos ensinando sua mensagem, caminho para o céu, e morre na cruz, derramando até a última gota de sangue que tinha para poder lavar a minha alma e a tua alma dos nossos pecados. Então, isso é graça, é o favor imerecido, é Deus vir para salvar uma humanidade que não merecia. Primeiro momento em que a humanidade se entrega completamente, globalmente ao pecado sexual, os dias de Noé. E olha que Sodoma e Gomorra, e aí 2 cidades, 450 anos depois do dilúvio, caíram no mesmo pecado. Mas não era global, era Sodoma e Gomorra. Segunda vez que isso acontece de forma global, Império Romano. Terceira vez que o planeta Terra inteiro se entrega ao pecado e à orgia sexual, os dias de hoje. Os dias de hoje. As nossas universidades, as nossas faculdades, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa ideia da homossexualidade, da criança não ter gênero. Olha, não, seu filho não é nem feminino nem masculino. Ele não tem sexo, quando ele chegar aos 12 anos ele escolhe se ele quer ser menino ou menina. Como assim? Como assim? Na Suécia, inclusive, existe um termo para isso. Quando a criança nasce, o pai ou a mãe vai registrar no cartório, não coloca masculino e feminino, não, tem um terceiro termo lá, porque, repito, a pessoa só vai decidir se é macho ou fêmea depois dos 12 anos de idade. Isso é o retorno aos dias de Noé, isso é o retorno ao Império Grego, ao Império Greco-Romano. Estamos vivendo o pior momento global de prostituição, de divórcio, de sexo antes do casamento. Meu Deus, qual é o casal hoje evangélico, o rapaz e a moça que se casam virgens, hoje, dentro da igreja, crentes? E como é que está o mundo? O mundo está perdido, irmão. Deus mandou o dilúvio e passou o rodo naquela geração porque o pecado estava completamente sem controle. E o pecado sexual é o pecado que atrai a ira de Deus. Sabe por quê? Sabe qual é a maneira mais fácil de uma pessoa ficar endemoniada? Eu brinco com isso, é sério, mas eu brinco. Vamos supor que você perguntasse para mim: pastor Cassiano, eu quero pegar demônio, mas eu quero me encher de demônio. Como é que eu faço para eu ficar cheio de demônio? Mas eu quero ter muito, eu quero virar o gadareno, 6.000 demônios dentro de mim. Como é que eu faço? Sabe qual é a maneira mais rápida de você ficar endemoniado, empesteado de demônio? Sexo fora da vontade de Deus. Porque Paulo explica esse mistério em 1 Coríntios capítulo 6 e 7. Ele diz que o que se torna um com uma prostituta, quem faz sexo com uma meretriz, se torna um só. E menciona Gênesis 3, quando diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Porque o pecado sexual não é só um ato físico, é um ato de alma. E interessante, eu li um artigo esses dias no Instagram, que quando uma mulher tem muitos relacionamentos sexuais, e você extrai o DNA dessa mulher, ela tem a memória de DNA com todos os homens com os quais ela fez sexo. Olha que loucura! Uma mulher teve relação sexual com 50 homens. Quando você extrai uma amostra do DNA dela, vai ter 50 pedacinhos de DNA dos 50 homens com quem ela se prostituiu. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Os dois se tornam um. A união sexual não é só corpo, é alma. As almas se unem. Bom, então, um rapazinho crente, o Espírito Santo mora dentro dele, ele está salvo por Jesus, pecados perdoados, o nome está escrito no céu. Que coisa linda. Esse rapaz passa para a faculdade, e aí uma menina que não é crente, não tem o Espírito Santo dentro dela, porque não é crente, para o Espírito Santo habitar em você, você tem que aceitar Jesus. Então ela não tem o Espírito Santo. É cruento o argumento, mas é bíblico e é real. Quem não tem Jesus como Salvador não é morada do Espírito Santo. Então essa mulher não tem o Espírito Santo dentro dela.
Eles começam a namorar na faculdade, ficam juntos, vão para um motel, tem relação sexual. Pergunto a você, o Espírito Santo vai ficar super satisfeito, super feliz, que bom, meu servo, que você está se prostituindo, fornicando com essa menina. O Espírito Santo vai gostar disso? Né? Claro que não. Então ele vai continuar habitando nesse rapaz, né? Ele vai, claro que o Espírito Santo não nos abandona assim de cara, né? O Espírito Santo vai lutar. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós, ele vai fazer de tudo para convencer aquele rapaz a largar esse relacionamento, se arrepender do seu pecado e voltar a ter uma vida casta, santa, piedosa. Mas esse rapaz insiste, se apaixona e toma-lhe sexo com essa menina descrente e continua. O Espírito Santo vai continuar morando nesse rapaz? Não, o Espírito Santo vai embora, vai sair. Ah, mas e a pombagira que mora nessa menina? Ah, o Espírito que está nela agora tem conexão com ele. É igual pegar um pendrive e espetar no notebook, vira um sistema só. Então, o sexo fora da vontade de Deus faz com que o demônio que habita uma pessoa passe também a habitar na outra, porque os dois viram uma carne só, um corpo só. Só que o problema não é que essa menina vai ter sexo só com esse rapaz, essa menina vai ter sexo com outro, e vai ter com outro. E esse rapaz já entrou na prostituição, arruma outra, e arruma outra. E aí, os demônios que habitavam nesses dois agora passam a ter legalidade para habitar em vários outros corpos. É igual The Walking Dead, irmão. Mordeu, vira zumbi. O que mais torna o ser humano zumbi é o pecado sexual, porque o diabo passa a ter gerência em todas essas pessoas. Uma sociedade prostituta é uma sociedade endemoniada. Deus matou o povo do dilúvio com as águas do dilúvio, não é porque Deus é ruim, não, porque estava imprestável. O nível de contaminação demoníaca era tão grande naquela gente que Deus tinha que matá-los, não tinha mais arrependimento. E Deus achou em Noé um homem íntegro, um homem justo, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas filhas, seus genros, uma vida casta e piedosa. Deus salvaguardou aquela família para que não fossem todos prostitutos na terra. E agora a gente está vivendo dias assim, a sociedade está entregue aos prazeres sexuais, o diabo está solto na vida das pessoas, divorciando, acabando, homossexualismo, fazendo o que quer, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, as pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de crente, não querem, elas querem sexo, querem prostituição, querem chope, cocaína, maconha, funk, forró, prazer sexual, é isso que o povo quer. Por isso Jesus tem que voltar para tirar a igreja, antes que não tenha mais igreja aqui na terra para ele levar. Então perceba que a gente está num funil. Como é que está seu filho? Sua filha? Vida sexual? Como é que está seu casamento? Seu relacionamento com a sua esposa? E a pornografia? Há uma pressão diabólica. O diabo aprendeu, sem Jesus o repreenda, mas o diabo é o maior antropólogo que existe. O diabo aprendeu que quando ele joga uma sociedade para o pecado sexual, rapidamente essa sociedade é destruída. Porque quando uma sociedade se entrega à prostituição, o diabo passa a ter poder total sobre essas pessoas pelo vínculo de uma só carne, o chamado mistério de uma só carne. Pior que uma vez eu estava ministrando sobre isso, passei uma vergonha tremenda. Acabou o culto, eu saí da igreja, uma irmã, devia ter uns 50 anos de idade, falou assim: pastor Cassiano, vem cá, eu entendi aquilo que o irmão falou. Quer dizer, se o rapaz crente tem sexo com a descrente, o Espírito Santo sai, o demônio estava nela, passa a interagir com ele, os dois agora endemoniados. Mas eu queria colocar outra situação para o senhor. Eu falei: pois não, irmã, eu sou crente, mas eu sou viúva e eu estou namorando aí um irmão que eu vou casar com ele, mas ele também é crente. Nós dois somos crentes. Então não tem como a gente ficar endemoniado não, né? A gente está fazendo lá um negocinho e não tem como a gente ficar endemoniado não. Que vergonha que eu passei. Falei: mano, então só porque a senhora é crente, o seu futuro, vocês não são casados, o rapaz também é crente, e vocês estão em fornicação, a Bíblia diz claramente que os fornicadores, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e de enxofre. A Bíblia não passa a mão em sexo antes do casamento. Não, mas nós dois somos crentes, o Espírito Santo está em nós dois. Bonito, muito bem. Mas se mantiver a prática sexual, o Espírito Santo vai continuar morando nesses dois? Não. E o que acontece? O Espírito Santo vai embora. E os dois ficarão como? Vazios.
Ok, o Espírito Santo caiu fora, ficam vazios. E aí, vão ficar vazios até se casar? Não. Aí vem Mateus 12, 43. O diabo, quando sai de alguém, anda por lugares áridos, mas depois o infeliz do capítulo volta. E se encontrar aquela pessoa vazia, ele chama mais 7. E aquela pessoa passa a ter no mínimo 8 demônios. O pecado sexual é a porta mais fácil para alguém ficar endemoniado. Cuide da sua vida sexual. Cuide do seu casamento, cuide da sua santidade. O mundo está entregue às paixões dos dias de Noé, ao estilo greco-romano, o mundo está voltando, o planeta todo está voltando para essa lógica, mas eu e você pertencemos a Jesus. Nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na santidade, na castidade, na virgindade, é o que nós acreditamos pela palavra de Deus. E Jesus vem buscar esse povo que acredita nessas coisas. Não baixe o seu nível, não siga as novelas, não siga as séries, não siga os padrões, porque é o que Jesus deixa tão claro, de uma forma, parece até bem lúdico, bem infantil, que Jesus diz aqui. Olha, gente, quando eu tiver para voltar vai ser assim, o povo está comendo, está casando, está bebendo, está nem aí, vivendo a vida nos seus pecados de qualquer maneira. De repente, veio o dilúvio e todo mundo morreu afogado. De repente, virá o Filho do Homem, abrir e fechar de olhos, e acabou. Bom, em primeiro lugar, o mundo violento. O mundo está violento. Em segundo lugar, o mundo prostituto, entregue às paixões sexuais, a homossexualidade reinando na terra. Está aí, é fato. E por último, a consequência de ser um mundo violento e um mundo prostituto é que era um mundo sem Deus. Um mundo sem acreditar em Deus nenhum. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós cristãos, nós crentes evangélicos, a gente está esbarrando hoje. Você já percebeu que quem é crente mais antigo, antigamente era tão bem visto e tão bem aceito, quando a gente entregava um folheto, né? Olha, Jesus te ama, as pessoas tinham o maior respeito. Esse respeito está acabando, irmão. Não estão nem aí. As pessoas olham para a gente como se a gente fosse idiota. Não, folheto, não. Eu me lembro que, eu não sei nem se o pastor Flávio ainda faz isso com vocês, mas eu me lembro que vocês abriam faixas no sinal, davam água, entregavam folhetos, né? Eu não sei como é que está a resposta evangelística, ainda mais agora com essa pandemia, quando vocês voltarem aos cultos presenciais e a prática do evangelismo de rua e tal. A percepção que a gente tem é que o povo não quer saber mais, não. Não quero saber disso, não. Esse negócio de crente aí não é para mim, não. O que eu percebi, a primeira vez que Deus me levou para pregar na Europa foi em 2012. E foi um choque violento para mim ver as pessoas completamente contra a palavra de Deus. Sabe, uma indiferença, uma frieza. Não é que a pessoa é contra, só que a pessoa diz, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Né? Eu vi em Amsterdã, um rapaz estava comigo e entregou um folheto para um homem lá. O homem devia ter uns 60 anos. Tal. O homem pegou um folheto, olhou, com muita educação, ele olhou de volta e falou, claro que o rapaz me interpretou, ele estava falando em holandês, e o homem falou assim, é sobre cristianismo, sobre Jesus? Não, eu não preciso disso, eu moro num bom país, eu tenho uma excelente rainha, na época ainda era a rainha, e isso aqui é para o terceiro mundo, eu não preciso não, muito obrigado. E devolveu o folheto. Que indiferença, que frieza. Claro, um país em que a pessoa é diagnosticada de câncer, e aí pergunta, doutor, é muito agressivo esse câncer? É. Então ok. Essa pessoa vai ao médico e fala, quero assinar a papelada que eu quero morrer. Pois não. Aí bota a pessoa deitada numa cama, ela toma um calmante, bota lá uma injeção letal e ela morre, porque ela não quer passar o processo de câncer. Ela já sabe que vai morrer, então ela morre antes para não sofrer, que é a tal da eutanásia. Como é que um povo desse vai acreditar em Jesus na Bíblia? Se morreu, acabou. Se não acredita em eternidade, não acredita em vida eterna. Agora tem mais um detalhe sobre isso que me espantou quando eu estive lá ano passado. Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, todos os países que eu conheço. A prática agora não é buscar morrer no hospital só por conta de uma doença incurável, não. Brigou com o marido, suicídio. Está infeliz na vida, suicídio. Ao invés de pular da ponte, ao invés de pular na frente de um trem-bala, os médicos, os governantes estão dizendo o seguinte, não se suicida não, isso traz um custo enorme para o governo e tem que pegar um pedaço de uma perna aqui, uma cabeça que rolou para lá. Não, você está infeliz? Vem ao hospital e tem uma morte honrosa. Assina a papelada, a família assina, a pessoa vai lá, deita, saudável, deita
toma uma injeção letal e morre, pronto, dali crema, ou vai para o funeral, pronto. Olha que absurdo está o mundo que vivemos hoje. Um mundo sem Deus, sem acreditar na Bíblia, sem acreditar em nada, um mundo completamente... Porque, na verdade, o que está se tornando a religião do mundo? O hedonismo, a busca do prazer sem limites. Homossexualismo, lesbianismo, drogas, tudo que já mencionamos aqui. Assim estava perdida aquelas pessoas da época de Noé, e por isso Deus mandou o dilúvio e salvou uma família para começar do zero, do jeito de Deus e não do jeito do diabo e do mundo. Deus queria corrigir para fazer do jeito dele, porque quem manda aqui é ele é o Criador, e agora do mesmo jeito. Só que agora Deus não vai levar um povo num barco para repovoar a terra, e eu começo a terminar. Deus vai tirar aqueles que o querem, aqueles que o adoram, aqueles que se submetem à sua palavra. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós temos dificuldades, a tentação é grande, a pressão do pecado é enorme, a sociedade perdida está sempre tentando nos levar, seja em questões de violência, seja em questão de corrupção, seja em questões sexuais. Eu, você, esposas, filhos, a gente está nessa confusão toda. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E mesmo diante de um quadro de tanta pressão, às vezes as pessoas falam, pastor, mas está difícil ser crente, eu não sei se eu vou aguentar não, a situação é tão difícil. Irmão, espera aí, existe uma pressão? Existe. Só que você tem o Espírito Santo morando dentro de você 24 horas por dia para te ajudar, te iluminar, te ajudar. Você tem a Bíblia livremente para ler, se alimentar e se fortalecer. Você tem igreja, você tem pastor para dar um telefonema, pedir ajuda. Enfim, você tem várias maneiras de suportar a pressão. Você não está abandonado, sozinho, jogado fora. Então também não fica de mimimi. Existe uma pressão real, mas nós temos todos os elementos para ficarmos firmes até o fim, como o Senhor diz. Então, o arrebatamento o que é? Deus tira a igreja, os que têm compromisso com Ele, leva para o céu e simplesmente entrega o planeta Terra para o diabo. É como se Deus, o que eu vou dizer aqui, Deus jamais diria, né? Mas usando dois ditados populares, é como se Deus dissesse assim. Repito, Deus nunca vai falar isso, isso é só uma ilustração, né? Mas é como se Deus dissesse assim, você não queria viver do jeito que o diabo gosta, então agora vá para o diabo que te carregue. Ah, você não queria viver do jeito do diabo? Estou tirando a minha igreja que queria viver do meu jeito, segundo a minha palavra, estou tirando a minha igreja e entrega ao mundo por 7 anos nas mãos de Satanás, na personificação do anticristo. E durante 3 anos e meio vai ser uma festa. Rapaz, que beleza, tem dinheiro, tem prostituição, tudo, pode fazer o que quiser. Vai ser uma farra, 3 anos e meio de muita paz, segurança, prosperidade, auxílio emergencial para todo mundo. Eu estava lendo um artigo que o líder da França, Emmanuel Macron, ele tem um projeto já pronto para cada cidadão do planeta Terra receber 1.200 euros. Já pensou? Isso para reais nos dias de hoje seria mais ou menos 10 mil reais por mês. Já pensou? Você em casa ganhando 10 mil, que coisa linda, hashtag fica em casa. Só que tem que tatuar o 666 no pulso, né, na mão direita, na testa, negar Jesus e adorar a figura do anticristo. Não é isso que o Xi Jinping está fazendo agora na China? Ele mantém o país inteiro com um auxílio emergencial, só que agora ele está tirando as cruzes, tirando as figuras cristãs, e o povo tem que adorar ele e o Mao Tse Tung. Não, vocês vão adorar o imperador. Não é isso que acontece na Coreia do Norte? Quem é o Deus da Coreia do Norte? É o líder lá, aquele governante da Coreia do Norte. Isso são apenas ensaios do que será o governo do anticristo na terra. Deus tira a igreja e a terra está nas mãos do Satanás. Agora, depois de 3 anos e meio, são 21 pragas do Apocalipse que vão transformar esse planeta em algo nunca antes imaginado. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, nesse dia de domingo, nessa noite de domingo. Você está preparado para o arrebatamento? Ou você está vivendo como o povo do dilúvio? Você está mantendo firme a esperança e a vida na realidade que Jesus está para voltar? Porque imagina, Noé sozinho, com a esposa, as filhas, os genros, sozinho, manteve firme a sua fé.
construiu com luta, com tribulação. Imagina construir um barco enorme daquele, sem a ajuda de ninguém. Ele construiu a arca com a sua família. E quando as águas mortais das inundações do dilúvio vieram, ele estava de boa dentro da arca com a família, com os animais, e vivendo de boa. Por quê? Porque o mais importante é o final. O mais importante é o fim da nossa história. Se nós encontrarmos com a morte antes do arrebatamento, então como a gente viveu até morrer? Mas se estivermos vivos quando Jesus voltar, o que importa é o arrebatamento. Abrir e fechar de olhos. Quando a situação estiver insustentável nessa terra, Jesus tira a noiva dele daqui e eu e você subiremos. Você acredita nisso? Quero terminar fazendo uma oração, orando por você, orando por sua família, a fim de que você mantenha a sua fé firme, vivendo no mundo violento, no mundo prostituto, no mundo sem Deus, como Noé viveu, mas que você mantenha a sua fé firme, como Noé também manteve a dele. Ok? Se quiser, aí onde você está agora, não sei se você está me vendo pelo celular, se você está me vendo pelo computador, se você está na sua TV, do jeito que você estiver, se você pode, feche agora os teus olhos e curve a sua cabeça, por favor. E sincero e honestamente, eu quero orar por você e pela sua casa. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus, nós acreditamos pela Tua palavra sem medo. Isso causa um pouco de angústia, é o princípio das dores, mas não temos medo, porque o amor lança fora medo. Mas temos certeza que estamos vivendo o gargalo, o funil, os últimos dias. Aquilo que a Tua palavra chama de princípio das dores. Nós estamos muito próximos do fim da nossa história nessa terra, mas é um final glorioso, um final maravilhoso, um final que nem vai doer, porque é um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo para pensar em quem não foi, quem ficou, quem... Não. Salvação individual e o prazer de abrir os olhos e ver o teu Filho Jesus na nossa frente será infinitamente maior do que qualquer tristeza daqueles que ficaram para trás. Ver Jesus é o sonho da nossa alma. Ver Jesus, contemplar o Senhor em sua glória e poder se aproximar e sentir sua presença, agora não um pouquinho num culto, num momento de louvor, mas sentir a presença do Senhor eternamente, para sempre, gozo na alma, felicidade, vida eterna, libertação de um planeta tão complicado e conturbado. Ó Pai Celestial, que o Senhor transmita essa verdade ao coração de cada vida agora que está assistindo essa mensagem. Jesus deixou claro como foram os dias de Noé, será a vinda dele, nos ajuda a acreditar nisso, nos ajuda a ancorar nossa fé nessa verdade, a tempestade desse mundo hostil não venha nos levar a lugar algum, mas que estejamos firmes nas palavras, firmes nas tuas promessas. A minha oração é que essa pessoa que está assistindo agora essa mensagem, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito através da tua palavra, e que o coração seja cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor pela vinda do Senhor, porque a tua palavra diz que devemos amar a vinda do Senhor e não ter medo, mas amar a vinda do Senhor. Transmite agora ao coração desta pessoa, meu Deus, essa fé, essa esperança, esse amor, essa certeza absoluta que a tua palavra há de se cumprir, como teu filho profetizou no final desse capítulo, dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas terão de se cumprir. Meu Deus, firme esse crente, firme esse homem, firme essa mulher na tua palavra, e que possamos juntos escaparmos, Senhor, como Noé escapou, e vivemos para sempre contigo no céu. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra, não para ficar assombrado e temeroso. Se for para ficar com medo, que seja um medo que atraia você para Deus, mas recebe essa palavra para te dar esperança. A situação ficou esquisita, vai ficar mais esquisita, mas Jesus está no controle, nós vamos nos encontrar com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Flávio. Amém. Que bênção, irmãos. Agradeço muito aqui, meu amigo, pastor Alessandro Cassiano, por essa mensagem. Espero que tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Como ele mesmo falou, não é para produzir medo, mas sim para que produza vigilância em cada um de nós. Temos que estar vigilantes, atentos aos acontecimentos, cada vez mais apegados ao nosso Senhor Jesus, Amém. o nosso Senhor, a nossa pedra preciosa. Pastor querido, muito obrigado.
mais uma vez, de ter nos brindado com essa excelente palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa Amém. Kátia, seus filhos. Amém. E você sempre é bem-vindo aqui na IES. Espero a próxima vez estar lá, presencialmente. Isso. Com a nossa turma. O pastor Cassiano nos acompanha desde o início da IES, participou da fundação, participou dos momentos mais importantes da nossa igreja e é um servo de Deus que está aliançado conosco. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e seu ministério. Obrigado, tá? pastor. Deus Amém. abençoe. Amém. Glória a Deus.